seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios ao professor da Escola Bíblica, aqui no canal da ADBlu. Você que é professor, comenta aqui embaixo, hashtag eu sou professor. Você que é aluno, comenta aqui embaixo, hashtag eu sou aluno. E você que é curioso, comenta aqui embaixo, hashtag sou curioso. Eu me chamo Suelen Avencourt e nós vamos hoje falar com a turma de juvenis, com a revista Questões Difíceis do Nosso Tempo, lição 3, o crente e os movimentos sociais. Vamos lá? Nós vamos dividir este vídeo em 4 grandes grupos. São eles: o que fazer antes da aula, o que fazer no dia da aula, o que fazer no início da aula e ainda uma dica extra. Então, o nosso primeiro grande grupo é o que fazer antes da aula. Em Gênesis, no texto da criação do mundo, Deus planejou cada dia. E com isso nós aprendemos que Deus ele é organizado. Se Deus é organizado, eu e você devemos ser também. Por isso, prepare a sua aula com antecedência. Leia toda a lição. Leia todos os versículos bíblicos que a lição trouxer. Se você achar essa lição muito difícil, seja humilde e peça ajuda. Se você achar essa lição muito fácil ou boba, não seja orgulhoso e não menospreze. Destaque pontos importantes da lição, a realidade da sua igreja local. Segundo grande grupo, o que fazer no dia da sua aula. Em Colossenses 3:23, aprendemos que tudo o que a gente fizer, a gente deve fazer como se fosse ao Senhor de todo o nosso coração e não aos homens. Por isso, você deve chegar 30 minutos antes da sua aula começar. Esteja bem apresentável, com os cabelos penteados, dentes escovados e com um perfume agradável. Esteja feliz, esteja empolgado em ensinar a sua aula. Organize as cadeiras, organize a sua sala, o quadro, o data show e todo o material que for utilizar na sua sala. Deixe tudo preparado antes da sua aula começar. Ore pelos seus alunos. Antes de eles chegarem, coloque as mãos sobre as cadeiras que eles forem sentar e peça que o Espírito Santo ilumine a mente deles para que a revelação da palavra de Deus chegue a cada aluno. Seja pontual, tanto com o horário de início quanto com o horário de fim da sua aula. Tenha em mente bem claro os objetivos da sua lição, para que quando qualquer pessoa que for perguntar ao seu aluno quando a aula terminar, e aí, como é que foi a sua aula? O que você aprendeu? Rapidamente eles possam responder os objetivos da lição. Então, vamos enfatizar. Lição número 3, os objetivos. Vamos lá? Compreender que temos que orar pelos nossos governantes. Saber que o crente deve ter sabedoria e discernimento frente aos movimentos sociais e mostrar que Deus ama a justiça. Vamos agora ao terceiro grande grupo. O que fazer no início da aula? Em Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz que se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Use o seu dom para servir e ensinar o seu aluno. Por vezes, uma única palavra dita na sua aula pode mudar destinos eternos do seu aluno. Já pensou sobre isso? Então, inicie a sua aula com uma oração. Aqui, nós vamos ter 3 olhares durante a sua aula. Ou vamos olhar para trás, vamos olhar para cima e vamos olhar para frente. O que é olhar para trás? Olhar para trás, você vai perguntar para os seus alunos: e aí, como é que foi a aula do domingo passado ou do sábado? Não sei quando que é a sua aula, de dia da semana.
Aí eles vão ter o momento deles ficarem um pouco quietos, porque uma semana a memória às vezes não funciona. E vai instigando eles para que eles possam recapitular. É muito importante esse momento. Agora, nós vamos olhar para cima, que é de fato o momento de você ministrar a sua aula. Comece, então, a sua aula enfatizando o versículo-chave, que está em Romanos 13, 1. Vamos ler? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. É bem importante que o seu aluno possa memorizar esse versículo-chave. Existem várias dinâmicas para memorização de versículo. Você pode jogar aí na internet, você pode ter várias ideias. Mas tem uma ideia que eu quero compartilhar aqui com vocês que eu acho muito massa. Que é quando você escreve o versículo todo no quadro ou você cola na parede as palavras separadamente e você, em grupo, fala todo o versículo. E você pega e apaga ou retira uma palavra. E todo o versículo é falado novamente. E assim você vai apagando uma palavra, retirando, apagando a palavra, e cada vez o versículo vai sendo falado. Você vai ver que no final você não vai ter versículo nenhum no quadro escrito, mas todos vão saber o versículo por de cor. É bem legal essa dinâmica. Caso você já tenha feito ou tiver alguma outra ideia, fique bem à vontade para utilizar na sua aula. Então, leia o título da lição, que é O Crente e os Movimentos Sociais. E daí agora é um momento que você pode perguntar para eles se por um acaso eles já participaram de algum movimento social, se por um acaso já participaram de algum abaixo-assinado, se já participaram de alguma manifestação, se já participaram de alguma coisa nesse sentido, você vai ver que provavelmente eles já participaram. Então questione se foi algo positivo, se foi algo negativo, para que foi, como foi. Vai ser bem interessante as respostas. Então, faça a leitura bíblica em classe. Eu não vou ler aqui com vocês porque ela é extensa, mas eu vou acreditar, eu vou confiar em que você já leu em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao versículo 9. Leia todinho, tá, gente? Vamos então aos tópicos da lição. O tópico 1, orando pelos governantes. Aqui eu sugiro para você que você divida a classe e vá lendo, cada aluno vai lendo um parágrafo, vá lendo até o ponto final, fica uma aula mais dinâmica, tá certo? E após a leitura do tópico 1, eu sugiro, né, que você pergunte para os seus alunos quais são então os direitos básicos do cidadão brasileiro garantidos pela Constituição. Você vai ver que nesse tópico 1 tem as respostas, tá certo? Vamos então ao tópico 2, que é movimentos sociais. Da mesma forma, você também vá lendo de parágrafo em parágrafo, de ponto em ponto com os seus alunos, e após o término da leitura, eu quero que você reforce o nosso versículo-chave, que é Romanos 13, versículo 1. Muito bem, agora também é um momento importante, né, que você pode utilizar para que você deixe bem claro que os movimentos sociais eles são algo positivo, mas que existem movimentos sociais que são afrontas diretas aos valores cristãos e à palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter sabedoria antes de se juntar a qualquer movimento. Legal? Vamos então agora ao tópico 3, que é um Deus que ama a justiça. Da mesma forma, você, professor, vá lendo parágrafo em parágrafo, ou de ponto em ponto, como você decidiu aí com o início da aula. E ao término da leitura, você questione aos seus alunos se eles têm o hábito de estar orando pela cidade deles, pelo país, por outras nações.
E eu acho que é bem válido nesse momento, então, você tirar esse momento para fazer essa oração. Peça então que cada aluno cite um país, um nome de uma cidade ou um bairro e cite também a necessidade daquele país, daquele bairro. Você vai ver que a visão que eles têm de necessidade desse país, dessa cidade, é bem interessante. Então, você de fato ore com eles, peça que cada um ore então por essa cidade, por esse país e apresente a Deus essa necessidade. É bem legal. Então nós olhamos para trás, nós olhamos para cima e nós agora vamos olhar para frente. E o que é olhar para frente? Olhar para frente é o nosso momento da revisão. A lição aqui traz a hora da revisão. É o momento que você vai separar, então, para que seu aluno responda essas questões. E chegou ao fim. Encerre a sua aula com uma oração e é isso. Nós, então, agora vamos falar sobre o quarto grande grupo, que é uma sugestão extra. Eu quero aqui sugerir para vocês uma forma de empolgar e trazer ânimo para a participação da igreja e dos alunos na escola bíblica. E eu achei bem interessante, você pode fazer um varal, você pode fazer um mural, você pode utilizar a sua criatividade e colocar 7 cartões, 7 grampos de roupa, alguma coisa nesse sentido, e fazer com que 13, pessoal, e fazer com que cada quadrinho ou cada grampo represente o número da lição. Então, hoje é a lição 3, no grampo de roupa ou no quadro 3, você vai colocar um cartão, uma frase ou algum objeto que venha trazer à memória a lição de hoje. Legal? E eu espero que você tenha gostado, curta esse vídeo e até mais!